No vídeo de hoje nós vamos falar o porquê que as mulheres têm maior dificuldade de emagrecer quando comparado aos homens. É muito comum, por exemplo, aqui no consultório, quando a gente recebe um casal, que o homem acaba tendo uma perda de peso muito mais rápida em relação à mulher. Então a mulher ela até consegue perder, mas inicialmente acaba sendo um pouquinho mais gradual. E a ideia é a gente abordar os fatores fisiológicos, os fatores comportamentais e as estratégias também em relação a treino e dieta que a gente precisa ter atenção para que ambos consigam ter sucesso dentro desse processo de emagrecimento. E essa diferença não é só questão de esforço, tem toda uma diferença biológica e comportamental entre homens e mulheres. Por exemplo, mulheres têm mais estrogênio e menos testosterona. Homens têm mais testosterona e menos estrogênio. Então, o corpo da mulher, ele biologicamente, evolutivamente, foi preparado para fertilidade, para gestação, para amamentação. Então, a mulher tende a acumular mais gordura em regiões como coxas, quadris, glúteos, abdômen, pensando num preparo para a gestação, por exemplo. Já homens, por ter mais testosterona, têm mais massa muscular, mais facilidade de ganhar massa muscular e também mais facilidade para perder peso. E existe uma diferença do tipo de gordura que cada um tende a acumular mais. Então a mulher, por exemplo, tem mais tendência a acumular gordura subcutânea, que é aquela embaixo da pele. E ela é mais mole também? Isso, ela é mais mole e menos perigosa em relação à gordura visceral, que é que o homem tem mais propensão, que é aquela gordura que fica ali em volta dos órgãos e tem um perfil mais inflamatório. E isso aumenta muito o risco de desenvolver doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares no geral, então é um ponto de atenção. E esse perfil hormonal diferente entre homem e mulher impacta numa coisa muito importante, que é o metabolismo basal. O metabolismo basal é a quantidade de calorias que a gente gasta em repouso. Então, se a gente pega, por exemplo, um homem e uma mulher que vão ficar o dia inteiro sentados, o homem tende a gastar mais calorias do que a mulher. E por que isso acontece? Justamente pelo homem ter a maior quantidade de massa muscular, isso faz com que a taxa metabólica basal dele seja maior. Em média, o que a gente observa aqui é que as mulheres têm uma taxa metabólica basal da ordem de 1.200, 1.400 calorias, quando muito 1.500, e um homem que tem uma taxa metabólica basal baixa, a gente está falando ali de 1.700, 1.800, mas normalmente a basal dos homens é de 1.900 para cima. E o que isso significa? Que o ponto de partida já é diferente. Então, o simples fato de ficar em repouso, os homens já vão ter um gasto calórico bem maior em relação às mulheres e, naturalmente, com o acréscimo do exercício físico, esse gasto calórico vai aumentando mais e, proporcionalmente falando, dos homens acaba sendo maior. E isso tem um impacto muito importante também no dia a dia, no seguinte sentido: quando a gente pega uma situação de fim de semana, de comer fora, de beber também, o que acontece é que se um homem e uma mulher têm uma ingestão calórica semelhante, então os dois saem, faz o lanche ali de cerca de 600 calorias, proporcionalmente falando, a mulher ela está ingerindo mais calorias do que o homem, porque esse lanche de 600 calorias, por exemplo, para a mulher, pode chegar a representar cerca de 30, 35% da taxa metabólica basal dela. Já quando a gente está falando ali do homem, o percentual vai ser muito menor, podendo chegar até metade disso. E aí, naturalmente, por esse ponto de partida ser diferente e os homens terem uma vantagem em relação a isso, às vezes, por mais que os homens acabam tendo alguns furos maiores em relação à alimentação, ele ainda consegue sustentar o déficit calórico e isso faz com que ele consiga continuar perdendo gordura, ainda que ele cometa mais erros de planejamento em relação à mulher. E agora a gente entra em outro ponto muito importante também na questão da mulher, que é o ciclo hormonal. E isso muda muita coisa pra gente. Cada fase do ciclo vai ser diferente em relação à fome e saciedade, a percepção de fome e saciedade, a percepção de força no treino, energia no treino é diferente. O nosso humor também varia bastante, o que pode influenciar as nossas escolhas alimentares. Então a mulher ela tem todo um universo à parte, digamos assim, que precisa ser olhado com mais cuidado nesse processo de emagrecimento, que a gente possa aplicar estratégias para minimizar os efeitos
causados pelo ciclo menstrual. E quando essa mulher entra na menopausa, até um pouquinho antes, né, no período de climatério, que ela já começa a sentir as mudanças hormonais acontecendo, uma série de efeitos fisiológicos e também comportamentais. Ela vai perceber um humor um pouco mais para baixo, digamos assim, né? Ela relata um pouco mais que tem ficado mais deprimida. E isso também pode afetar a forma como ela se alimenta. E na menopausa existe uma queda bruta de hormônios femininos que vai agir diretamente no acúmulo de gordura, principalmente gordura na região abdominal. Dificulta um pouco mais o processo de emagrecimento. Não é que não dá para emagrecer, mas acaba sendo um pouco mais desafiador nessa fase da vida. E normalmente a mulher acaba se dedicando muito a filhos, marido, enfim, a outras pessoas e se deixando de lado. Quando ela vai perceber isso, normalmente ali próximo à menopausa ou já na menopausa, porque ela percebe essa mudança brusca no corpo dela e também na questão de comportamento, sentimentos, enfim, ela acaba às vezes se desesperando, né, por ter essa percepção de caramba, me esqueci por muito tempo. Eu mesma já atendi muitas mulheres assim, lá na faixa de 45, 50 anos. E aí elas querem algo muito rápido, né? Algo assim, milagroso em pouco tempo, sendo que levou anos para chegar onde ela tá. Então sim, é possível mudar, é possível melhorar, mas vai existir todo um processo para isso acontecer. Mas você bebe água, Matheus. Meu Deus. E se você, mulher, puder fazer um favor pra você, é sempre treinar. Sempre. Principalmente musculação. Mesmo que você não goste, tente fazer um esforço. Que seja 2, 3 vezes por semana você fazer um treino de força. E nos outros dias você faz algo que você realmente goste. Mas o treino de força é fundamental. Para você, mulher, que ainda não chegou na menopausa, tá longe disso, esse é seu momento de fazer o teu investimento, digamos assim, essa construção de massa muscular, porque é um investimento a longo prazo. E se você, mulher, tá na fase de pré-menopausa ou já está na menopausa, a regra não muda. Você tem que treinar. Mais do que nunca, extremamente importante, porque vai ter queda de massa óssea e vai ter queda brusca de massa muscular. Então é um momento que você precisa praticar exercício físico, principalmente exercício físico de força. E como mulher, eu acho que vale ressaltar aqui também que a gente sempre teve mais pressão estética em relação aos homens. Então a mulher sempre foi mais cobrada por ter um corpo, digamos, dentro do padrão, e esse padrão muda de épocas, né? Épocas em épocas. Mas sempre foi muito mais focado no corpo feminino, em revistas, em televisão, em rede social, né, hoje em dia. Então a gente tem esse peso, digamos assim, estético sobre os nossos ombros. Então já existe essa pressão da sociedade em cima das mulheres. Eu não acho que a gente deva cobrar de nós mesmas ainda mais, sabe? A gente tem que sim se cuidar, e isso é muito importante. Alimentação, exercício físico, parte de saúde mental, todo mundo, né? Mas vou puxar agora especificamente para as mulheres. Então é a gente ter um olhar mais cuidadoso e mais carinhoso com a gente também. Entender que nós passamos por muitas coisas. Dentro de um mês, né, o nosso ciclo muda completamente. Então a gente sabe o que a gente passa. E para depois na menopausa, né, eu ainda não sei o que é, mas ouço muitos relatos. É um período também muito desafiador, mas completamente contornável. E se a gente começar a se cuidar cedo, o impacto vai ser muito menor, né? Mas sempre tem o que ser feito, com certeza. Apesar dessas diferenças hormonais, essas diferenças comportamentais e fisiológicas, quando a gente está pensando da parte nutricional, focado em emagrecimento, a lógica vai ser a mesma pensando em homens e mulheres. O fator determinante sempre vai ser o déficit calórico. É claro que o como a gente vai alcançar esse déficit calórico importa, inclusive já tem um vídeo aqui no canal
falando de como emagrecer e permanecer magro ao longo do tempo. Vou deixar no card aqui para vocês. Mas quando a gente pensa nessas diferenças entre homem e mulher, não existe uma diferença específica, uma estratégia específica, uma dieta low carb, cetogênica vai ser melhor para um ou outro. O mais importante é ter consciência de tudo que está acontecendo. No caso das mulheres, principalmente, entender como toda essa parte comportamental, toda essa parte social, como a Bianca falou, muitas vezes impacta também ali no comportamento alimentar e a gente conseguir ajustar as estratégias de dieta e treino de forma que seja algo sustentável. E essa mesma lógica vai se aplicar também à parte de treino. Não existe um treino específico para homem e mulher. As variáveis de treino são as mesmas, os princípios são os mesmos e muitas vezes o que acontece é que a mulher ela tem uma prioridade maior por treinar membros inferiores, então coxa, quadríceps, glúteo, e homens no geral têm uma ênfase maior em superiores, em braço, peitoral, costas, ombro, e aí naturalmente é importante que dentro do planejamento de treino, o volume de treino esteja contemplando aqueles grupamentos que você quer dar mais prioridade. Uma coisa super importante também dentro desse contexto de manter o déficit calórico, principalmente para as mulheres que já vão ter ali uma taxa metabólica basal um pouco menor, e isso tem um impacto importante no gasto calórico total, é em relação ao exercício aeróbio. Então isso tende a ser também muito menos negociável quando a gente está falando das mulheres, justamente pelo ponto de partida, como a gente falou, já ser um pouquinho menor. Essa questão do cardio, que ele não é determinante, mas ele tem uma influência muito importante nesse gasto calórico, é algo também praticamente indispensável. Um detalhe importante em relação a treino é em relação à escolha da carga. Imagina que a carga ela é como a dose de um remédio. Se ela for demais, ela faz mal, mas se ela for de menos, você também não vai ter o efeito esperado. E quando a gente vai olhar em relação à escolha de carga e essa diferença entre homens e mulheres, os homens eles tendem a superestimar as cargas, ou seja, eles pegam mais carga do que eles realmente suportam, comprometendo técnica de movimento, amplitude de movimento, prejudicando o resultado e aumentando também os níveis, o risco de lesão. Já as mulheres, por outro lado, elas tendem a se subestimar em relação às cargas. Então é muito comum a gente ver mulheres treinando com cargas muito abaixo do que realmente seria as cargas que elas realmente suportam. E aí nessa analogia é como se você estivesse tomando o remédio correto, mas uma dosagem muito baixa que não vai dar o resultado esperado. Muitas mulheres eu acho que acabam tendo medo ou preconceito, não sei exatamente, com relação a treinar pesado, a progredir carga, né, pegar mais peso, com medo de ficar masculina, digamos assim, com medo de ficar muito forte. Mas isso não vai acontecer, vai levar muitos e muitos anos para acontecer se você tiver genética para isso, se você estiver fazendo tudo muito certo. E eu vejo que as mulheres têm um certo medo ou preconceito com treinar pesado, porque ela acaba achando que vai ficar muito masculina, que vai ficar muito grande, né? Principalmente parte superior. A mulher tende a ou não treinar, a gente já viu casos assim de mulheres que não gostam de treinar parte superior ou que pegam muito leve em treino de superior, mas isso acaba sendo um tiro no pé, porque a gente quer treinar mais inferiores, né? Porque gosta de ter um glúteo mais desenvolvido, quadríceps mais desenvolvidos. E não treinando, ou treinando pouco, ou treinando muito leve a parte de superiores, você acaba não tendo força para treinar inferiores pesado, como por exemplo fazer um stiff, fazer um agachamento terra, sumô, enfim, tudo que você precise, né, da ajuda dos seus braços. Se você não tiver força na parte superior, você não consegue progredir carga e consequentemente você também não evolui nos membros inferiores. E sobre esse medo de ficar masculinizada, como a gente tem falado aqui, essa parte de ganhar muita massa muscular tem muita relação com a questão hormonal. Então, a não ser que você esteja fazendo uso de hormônios, é muito improvável que tu venha ganhar massa muscular a ponto de ficar masculinizada. Então, como a Bianca falou, pode treinar sem medo, pode treinar tranquila. E tem um outro ponto importante também. Quando a gente pensa ali na silhueta do corpo da mulher, normalmente o que se busca é o quê? É uma cintura fina e um quadril um pouco mais avantajado. E quando a gente tem ali um bom trabalho de dorsal, um bom trabalho de deltoides, né, região ali
do ombro, o que acontece é que a gente consegue deixar a cintura escapular um pouquinho mais larga, então dorsal mais desenvolvida, ombro mais desenvolvido, isso naturalmente causa uma percepção da cintura mais fina e acaba favorecendo também o desenvolvimento de quadril. E dentro desse raciocínio de melhorar a silhueta do geral, de ter a cintura mais fina, quadril mais largo, os ombros um pouco mais desenhados, é importante ter atenção com o excesso de abdominais oblíquos, aqueles mais para a região aqui lateral, porque o excesso desses exercícios é muito comum deixar o padrão de cintura um pouco mais quadrada, muito semelhante como se vê, por exemplo, as praticantes de CrossFit, que tende a ser ali um padrão que acaba não agradando muita gente. E a gente precisa entender que para construir um físico que nos agrade visualmente vai levar um certo tempo, para umas pessoas mais, para outras menos. Vai depender da resposta ao treino, da resposta à dieta, da adesão também a essas duas coisas. Sono, final de semana, consumo de álcool, são muitas variáveis, né, envolvidas na construção de um físico que te agrade. E muito importante a gente lembrar da genética também, né? Que cada um tem uma genética, então às vezes a gente projeta um tipo de corpo que geneticamente o nosso corpo não vai atingir. Então tem mulheres que não vão conseguir muito volume inferiores. Dá pra aumentar, né? Todo mundo pode melhorar. Mas existe um limite fisiológico também para homem e para mulher. E que para você conseguir ter aquele corpo que você consiga ver, né, definição, consiga ver massa muscular, o percentual de gordura precisa estar mais baixo. Não necessariamente muito baixo, a ponto de você ter uma dieta muito restrita em calorias, mas você precisa se manter em déficit calórico para conseguir manter um percentual de gordura um pouco mais baixo, para conseguir visualmente ter esse físico mais desenhado. E gordura corporal a gente tende a associar sempre com algo ruim, mas não é bem assim. Justamente quando a gente fala dessa questão da silhueta do corpo, ter gordura ali no quadril, no glúteo e tal, isso faz parte da fisiologia e muitas vezes também quando a mulher chega no percentual de gordura muito baixo, o que pode acontecer ela não ficar satisfeita porque acabou perdendo muito volume também nessas regiões. A gordura ajuda a preencher, né, e dar aquele formato de corpo da brasileira, digamos assim, que é uma cintura mais marcada, um quadril, um glúteo mais avantajado, coxas também mais avantajadas. E isso quem faz, né, quem preenche é a gordura. Então tem que ter massa muscular desenvolvida. Mas quando a gente seca demais, eu, por exemplo, um tempo atrás eu atingi um percentual de gordura mais baixo, eu não gostei. Porque eu perdi muito glúteo, eu perdi muita coxa. E as roupas, as calças ficavam largas, né, na coxa, no glúteo, e isso não me agradou. Então eu prefiro ter um percentual de gordura um pouquinho maior, porque eu sinto que o corpo fica mais desenhado, assim. Então não se apegue tanto a números. Na verdade, não se apegue a números, porque o número em si não quer dizer nada. Você realmente tem que gostar do que você vê no espelho, independente da tua avaliação física. Então, mulheres, apesar da vida ser mais complicada pra gente, não quer dizer que a gente não possa melhorar. A gente tem muita força, né? Como o Matheus disse, a mulher normalmente se subestima, então acaba treinando muito leve, por medo ou por preconceito de treinar pesado, ou por não achar que é capaz também. Mas a gente é muito capaz. Mas para isso você precisa de um treino certo, direcionado para você, para o seu objetivo, assim como a alimentação também precisa ser direcionada especificamente para você. E para isso a gente tem a consultoria. Então seja você homem ou mulher, se você quer melhorar a sua composição corporal, ganhar mais massa muscular, perder gordura, ganhar autoestima, melhorar a libido, disposição, clique aqui no link da bio, saiba mais sobre a nossa consultoria Stronger. A gente está te esperando lá para te auxiliar nesse processo. Por hoje foi isso, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Se você chegou até aqui, acredito que você tenha gostado do vídeo, então deixa o like, considere se inscrever no canal e até a próxima.